acho que eu já tinha recusado duas vezes, acho que a minha dívida fica assim, saudade e a honra que eu tenho de participar ao lado do Roni, como jovem, e de Tomás Medeiros, que também é um poeta. Eu lembro-me bem que o seu poema Um Socopé, para Nicholas William, influenciou-me muito. Bom, as perguntas agora. A primeira questão da Amílcar Cabral como pai da nacionalidade. Eu devo dizer que quando no início falei do resgate da Amílcar Cabral, foi exatamente face a algumas investidas de pessoas com cujas ideias não concordo, que diziam que Amílcar Cabral é pai de nacionalidade nenhuma. Eu acho que é uma tese controversa também, mas que é controversa consoante o sentido que entendermos nacionalidade. Se for nacionalidade no sentido de cultura nacional, na verdade, obviamente que não. O pai da nacionalidade cabo-verdiana é o povo cabo-verdiano, não é? O povo cabo-verdiano criou a identidade nacional cabo-verdiana. Mas se entendermos a nacionalidade no sentido de Estado-nação, obviamente que Amílcar Cabral é pai da nacionalidade de Cabo Verde, na minha opinião, porque foi ele que fundamentou e legitimou política e ideologicamente a necessidade da criação do Estado soberano cabo-verdiano e que, portanto, conduziu o movimento de libertação nacional que levou à criação desse Estado soberano, do Estado-nação cabo-verdiano. Portanto, depende de coisa, eu sei que é uma tese controversa. Portanto, isso de Amílcar Cabral querer expulsar os estrangeiros da Guiné-Cabo Verde, quer dizer, eu não posso nunca ter escrito isso, porque o Amílcar é das pessoas mais fraternitárias e internacionalistas que há, quer dizer, inúmeras vezes o Amílcar Cabral a falar sempre do ser humano, do povo português, de todos os povos e etc. Ele quis expulsar os colonialistas, o colonialismo português. O colonialismo, nem sequer os colonialistas enquanto pessoas. Quis acabar com a dominação estrangeira. Quanto à questão de Cabral comunista, eu acho, e digo isso sem complexo nenhum, eu acho que Cabral era um marxista, nitidamente. Não só toda a estruturação do seu pensamento, a sua metodologia de análise social é tipicamente marxista, nitidamente, mas sobretudo aquele texto, dois textos fundamentais, que é o texto A Arma da Teoria, Fundamentos da Libertação Nacional, aquela célebre intervenção na Tricontinental em Havana, em que ele, portanto, toda a metodologia marxista, mas também em que ele tem aquela concepção finalista da história. Portanto, a história humana dividida em várias fases, uma fase comunitária inicial, que é o que se chama normalmente de comunismo primitivo, uma fase da apropriação privada e da exploração do homem pelo homem, segundo os termos dele, portanto, sociedades feudais e capitalistas, e depois uma fase socialista e comunista. Isso é que ele via. Ele, portanto, é um marxista. Não tem dúvidas de quem lê o Amílcar vê claramente que ele é um marxista. Só que no plano prático, o facto de Amílcar ser marxista não quer dizer que o PIGC era marxista, porque o PIGC era um movimento com uma diversidade, não só de classes, mas também de pessoas. Por exemplo, o Assis Pereira era católico, não é? Assumido, não é? Quem lê o livro sabe isso. E, por outro lado, ele não, portanto, há uma ideia fundamental nele, que é a ideia da independência do pensamento e da ação, que teve repercussões positivíssimas em Cabo Verde, na política externa de Cabo Verde, o não alinhamento. Portanto, ele nunca se meteu também nas carreiras ideológicas sino-soviéticas, etc. Mas agora, eu não tenho dúvida que o Amílcar Cabral era marxista, não digo marxista-leninista, porque isto tem outras conotações, na verdade, e era um democrata, porque acreditava num Estado de Direito, mas um democrata revolucionário no sentido de, porque para ele, portanto, os interesses das classes exploradas eram, digamos assim, prioritários. Claro que isso tem consequências, porque depois há uma funcionalização do Estado e até dos direitos humanos, não é? Portanto, são coisas controversas. O impacto atual do pensamento da Amílcar Cabral acho que tem, não só porque vivemos em diversidade e os revolucionários e os progressistas também têm direito
à existência dos marxistas, mas sobretudo na sua análise da cultura e do processo histórico. Há uma coisa fundamental em Amílcar Cabral que um dos objetivos fundamentais da libertação nacional é a libertação do processo histórico de cada povo. A libertação do processo histórico de cada povo significa liberdade de desenvolvimento das forças produtivas, das energias nacionais. Portanto, isto é extremamente atual, portanto, na luta pelo nosso desenvolvimento, contra a dominação neocolonial. Por outro lado, a defesa dele, da luta de libertação, como ato de cultura e de dignidade nacional, e a libertação como factor também de desenvolvimento da cultura. Portanto, acho que, sobretudo, a tese que diz que a libertação nacional é a libertação do processo histórico. O processo histórico é de uma atualidade impressionante, porque permite fazer tudo, adotar modelos mais variados, desde que levem ao desenvolvimento do país. Na verdade, portanto, deixa de circunscrever o pensamento da Amílcar a determinados membros e modelos, digamos. Projeto Unitário na Cabo Verde, falei, portanto, diversidade. O Amílcar, contrariamente ao jacobinismo que vimos ser implantado nos nossos países, sobretudo em Angola e em Moçambique, depois da independência, por exemplo, unidade do rumo ao Maputo, às vezes esquecendo a diversidade étnica, o Amílcar era contra. Achava que as tribos, enquanto organização social, estavam em fase de desagregação, mas achava que os grupos étnicos, as etnias, tinham direito à existência, era um factor de diversidade cultural e de riqueza, e que uma nação não é uma nação no sentido jacobino de unicidade cultural, mas no sentido de Estado-nação. Em Cabo Verde, as pessoas talvez não saibam isso, ele sempre, no programa do PSC, está aí claramente a defesa da descentralização por ilhas. É importante, nesse aspecto, isso. Portanto, o Amílcar, portanto, defendia, digamos assim, a diversidade cultural e a patente nele a questão da equivalência de culturas. Portanto, não há culturas superiores e culturas inferiores, portanto, de um relativismo cultural que agora é muito forte, mas que teria como limite, digamos assim, a universalização dos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Portanto, só era contra os costumes, digamos assim, que punham em causa a dignidade da pessoa humana, mas mesmo assim não era pela repressão, mas pela persuasão na extirpação, digamos assim, desses costumes. Tanto mais que ele falava de que em todas as culturas há aspectos positivos e aspectos negativos. Portanto, aí também é um marxista, é um dialético, digamos assim. Obrigado. Ainda terá a possibilidade de fazer então uma